Olá, meu nome é Daniel Vasconcelos Filho, esse é o Laboratório Data Educacional e convidamos a todos a assistir essa série de vídeos que estamos fazendo para ensinar vocês a transformar esse recurso, que é o Kit Ato, em infinitas soluções. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como manipular os diversos elementos do Kit Ato, os elementos estruturais, os elementos de fixação, como barras roscadas, parafusos, e alguns elementos adicionais e alternativos, como materiais que a gente pode reaproveitar no nosso dia a dia para fazer algumas coisas como sistemas hidráulicos e sistemas metálicos, peças metálicas e algumas outras coisas que a gente pode fazer com o nosso Kit Ato. Vamos lá! Bom, gente, então agora nós vamos ver quais são as peças e os grupos de peças do Kit Ato. Vamos começar primeiro pelos elementos estruturais. Temos aqui as barras retas, que são essas peças, tá? Diversos tamanhos, temos desde 2 furos, tá? Até 7 furos e depois a barra de 9 furos. Essa aqui eu acho que é o elemento principal do kit, porque ele permite a maioria das montagens você fazer a ligação de várias delas, tá? Através desses furos e dos elementos de fixação que nós vamos ver na sequência. Mas primeiro vamos ver todos os elementos estruturais. Nós temos aqui as placas, tá? São essas placas aqui, ó, que vocês podem ver. Temos os seguintes tamanhos: 5 furos, 13 furos, temos de 15 furos, temos de 20 furos e essa última aqui é a de, deixa eu ver aqui o tamanho dela, 25 furos, ok? Essas placas aqui são importantes porque elas permitem construir uma estrutura bem robusta, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó, um avião, tá? Feito basicamente de placa, ok? Olha que interessante, temos aqui um exemplo de como a flexibilidade do material também foi projetada de forma a permitir que você faça algumas formas diferentes do que simplesmente ângulos retos, né? Então essas são as barras de fixação estruturais e, continuando, temos aqui as barras curvas, tá? Ou barras circulares. São barras que têm alguns furos, a maioria delas tem 3 furos, tá? Temos aqui uma pequenininha de 2 furos, mas elas servem para fazer montagens que você precise fazer coisas com curvas, né? Ó, essa bicicletinha aqui, ó, temos um exemplo do uso de barras curvas, tá? Mais para frente a gente vai ver com detalhe como é que funciona a montagem de uma peça exemplo. Temos aqui alguns tamanhos, tá? Temos 9 tamanhos de barras curvas, tá? Barras circulares. E vamos ver o próximo elemento agora, as rodas ou polias e os pneus. Aqui nós temos rodas e pneus em 3 tamanhos, tá? Pequeno, médio e grande. E o que é interessante nesse elemento aqui, roda ou polia, é que ele tem um sulco, tá? Todas elas têm esse sulco aqui, ó, que permite fazer montagens que usam fios. Por exemplo, esse guindastezinho aqui, ó, bacana, tá? Que possui um elemento fio, tá? Que é preso aqui num mecanismo que permite que você faça um guindastezinho, ok? Outra característica das rodas ou polias é que elas possuem furos, né? A pequena não tem furo nenhum, tem só um furo aqui que você usa para fazer o eixo de fixação. Mas a média e a grande, elas têm furos. A média tem 3 furinhos pequenininhos que servem para você amarrar uma linha aqui, tá? E fazer algumas outras montagens. E a grande possui 3 furos que permitem que vocês usem elementos de fixação para poder prender algumas outras coisas na própria roda. E para fazer uma roda bem bacana, você usa aqui um pneu, tá? E faz a montagem utilizando o pneu de forma que saia uma roda. Cara, essa roda aqui é muito legal, é uma roda muito perfeita e muito bacana porque ela é emborrachada, esse pneuzinho é emborrachado, então assim, é muito real o pneuzinho. E permite fazer, por exemplo, carrinhos espetaculares, cara, assim, formatos realmente, esse pneu é muito legal. Vou falar pra vocês, esse pneu é uma das coisas mais legais desse kit, assim, na minha opinião.
tá? Então beleza, então essas são as rodas ou polias e pneus. Vamos para o próximo elemento agora de estrutura, que são os encaixes, tá? Em V, o encaixe em U e o encaixe em L. E para que servem esses encaixes? Esses encaixes aqui, eles servem basicamente para poder mudar o plano da montagem, tá? Então, por exemplo, quando a gente usa duas placas, ó, tá? Unidas por uma barra, tá? Elas ficam no mesmo plano, elas ficam retas, tá? Usando um elemento desses aqui, o em V, o em U ou em L, você consegue mudar o plano de montagem. Por exemplo, você consegue fazer isso, ó. Tá, uma mudança de 45 graus no plano de montagem. Mais para frente, depois que a gente estudar os elementos de fixação, a gente vai ver exatamente como isso funciona através dos exemplos de montagem que a gente tem aqui, ok? Então aqui temos o elemento em V, tá, que permite uma mudança em 45 graus, tem 2 furos. Temos o elemento em U, tá, que possui 3 furos e basicamente você tem 2 ângulos de 90 graus aqui para poder fazer as alterações de plano. E tem um elemento em L, que é interessante porque ele tem um furo oblongo aqui, ó, que é um furo, um recorte aqui na peça, que permite que você faça ajustes, tá? E essa peça aqui é muito interessante, depois a gente vai ver nas montagens, vocês vão ver que é interessante, ela permite ajuste, ela permite que você faça mudança de ângulo, é bem legal, ok? Então essas aqui são as 3 peças, tá? Estruturais que permitem mudança do plano de montagem. E agora, por fim, tá, nós temos aqui algumas outras peças, tá, que são peças estruturais, mas são peças mais decorativas, né? Então temos aqui o farolzinho, tá, que é como se fosse uma lanterninha que serve para colocar, por exemplo, numa montagem de um veículo, né, onde você consegue ter aqui ludicamente um farolzinho. O legal desse farolzinho é o seguinte: no kit eletrônico, tá, que vocês vão ver mais para frente, existem LEDs, né, que são lanternas, são lâmpadas, que podem ser encaixadas aqui, porque esse furo já foi especificamente projetado para usar o encaixe do LED de 5 mm, tá? Então temos o farolzinho aqui em 2 cores, o laranja e o azul, ok? Dá para fazer aí a seta e o farol. Outro elemento lúdico é o banco, tá? Temos aqui o banquinho, tá? Que é o mesmo conceito, né? Você pode usar aqui, por exemplo, nessa motinho para fazer o assento da pessoa. Temos aqui também o gancho, tá? E o volante. O gancho, tá? Um exemplo aqui da montagem do guindaste, você tem aqui o ganchinho, tá? Que você pode usar para prender, por exemplo, outra peça. Uma barra, por exemplo, uma barra circular aqui como exemplo. Você tem aqui um guindastezinho bem bacana que você pode controlar aqui com o kit A, ok? E o volante, tá? Mesma coisa que o farol e que o banquinho. Ele serve como elemento lúdico de uma montagem de um veículo, onde você prende assim e tem aqui um volantezinho bem bacaninho e bonitinho para você poder brincar. Então esses são os elementos estruturais. Agora a gente vai fazer a demonstração dos elementos de fixação, que é a outra parte do kit que transforma isso em, cara, brinquedos maravilhosos. Ok, então agora vamos passar para os elementos de fixação. Os elementos de fixação são divididos em 2 grupos principais, tá? Os parafusos e barras roscadas e as porcas, tá? E os rebites. Então primeiro vamos conhecer os parafusos, ó. Os parafusos são esses, tá? E são 4 modelos. É o parafuso pequeno, é o parafuso médio, é o parafuso grande, tá? E o parafuso maior. São 4 tamanhos. Esses parafusos são divididos nesses 4 tamanhos e, como vocês podem ver aqui na minha mão, alcançam até esse tamanho aqui. Temos também as barras roscadas. O que é uma barra roscada? A barra roscada é como se fosse um parafuso, só que sem a cabeça, tá? Ele permite que você coloque a porca tanto de um lado quanto do outro, tá? É bem interessante. Então são 4 tamanhos. Temos aqui o pequeno, temos o médio, tá? Temos o grande e temos o maior, que são esses 4 aqui que vocês estão vendo, tá? E para prender esses parafusos e essas barras roscadas, nós temos aqui as porcas, tá? Que são 2. Nós temos a porca verde, tá? E a porca azul.
Qual que é a diferença dessas duas porcas? A porca verde é uma porca que tem o tamanho normal, tá? O diâmetro interno é normal, ó. Ela rosqueia facilmente, eu posso rosquear com a mão, ó, tranquilamente, facinho, tanto em barra roscada quanto em parafuso. É o mesmo tamanho, tá? Os dois. A porca azul, ela é uma porca que é um pouquinho mais apertada. Ela é um pouco mais difícil de virar, tá? E para que serve essa diferença de porca? A porca verde você usa na maioria das montagens, você usa ela o tempo todo, porque você consegue com a mão mesmo dar o primeiro aperto, tá? Só que a porca verde, se você usar, por exemplo, em conjunto com uma roda ou uma polia, tá? À medida que esse elemento vira, tá? A porca vira também e ela acaba saindo da posição. Então, nesse caso, tá? Onde você tem uma roda ou você tem um elemento que sofra giro ou torção, tá? Você precisa usar uma porca azul, porque a porca azul ela trava. Então, a porca azul permite que você faça isso aqui, ó, que você ponha ela na posição, tá? Ponha uma roda ou um elemento que gire, tá? E através de uma segunda porca azul, você consegue fazer com que esses dois elementos não virem junto. E você permite, por exemplo, uma roda faça esse movimento ou um eixo também faça esse movimento. Isso é muito legal. E é muito útil também. Uma última característica das porcas e dos parafusos é que eles foram cuidadosamente projetados, tá? Para ser exatamente igual ao padrão 3/8. E o que significa isso? Significa que esse padrão 3/8, tá? Existe no mercado parafusos metálicos nesse padrão. É o tamanho deles, né? 3/8 de polegada. Como esse aqui que eu estou segurando, ó. É um parafuso metálico, uma porca metálica. Olha que legal, eles são compatíveis 100%. Então eu posso pegar, por exemplo, uma porca metálica, tá? E fazer o rosqueamento dela num parafuso do kit Ato. E também posso fazer o contrário. Eu posso pegar, por exemplo, um parafuso metálico, tá? E usar uma porca para fazer o aperto de algum outro elemento de fixação com esse parafuso metálico. Ou eu posso usar parafuso e porca metálica numa barra, tá? E montar uma estrutura completamente rígida, tá? Aonde você consegue uma resistência assim, mecânica absurdamente maior. São montagens alternativas que são possíveis, né? Por que não fazer num padrão comercial? É a coisa mais inteligente que se pode fazer é inventar um novo padrão para não ser compatível com nada. Esse aqui é compatível com 3/8, é muito importante isso. Então agora nós vamos continuar os elementos de fixação e vamos ver os rebites. Os rebites aqui temos basicamente dois rebites fêmea, o rebite pequeno e o rebite grande, que possuem um orifício e uma fenda retangular. E temos o rebite macho, que é basicamente um pino e um furo, que pode ser usado inclusive, dica aí, com um fio. Prender um fio ou prender alguma coisa através desse furinho. E o rebite tem a função principal de juntar duas ou três peças de um elemento estrutural. Então, por exemplo, o rebite pequeno, ele permite juntar duas peças, tá? Como, por exemplo, duas barras, onde a gente encaixa aqui o rebite por um lado e depois encaixamos o rebite macho para fazer a junção final. Ao pressionar tudo junto, a peça fica presa e ainda permite sofrer movimentação. O rebite grande permite fixar três elementos estruturais. Então pegamos aqui uma placa de 25 furos, uma barra e um terceiro elemento, por exemplo, uma junção em L. Tá? Um elemento aqui em L e depois com o rebite macho nós pressionamos tudo junto. Aqui, o elemento em L, a barra e a placa. Ok? O rebite é legal porque ele permite isso, ó. Ele permite que a peça gire no furo, né?
E permite, por exemplo, minha gravatinha aqui, ó, ela usa rebite, tá? Eu usei parafuso porque o rebite fica mais bonitinho e permite que eu faça uma gravatinha um pouco mais fina, um pouco maior, ao mesmo tempo que prende as peças, ok? E junto com os rebites a gente tem aqui o espaçador, que pode ser usado, por exemplo, quando usamos um rebite grande, tá? E desejamos prender dois elementos estruturais com um espaçamento. Tá? Na verdade, o espaçador ele pode ser usado em várias situações, tá? Ele pode ser usado aqui com o rebite, ó, porque ele encaixa no espaço. Opa! Sempre cai, pecinha pequena. Aqui, ó, no espaço entre um elemento estrutural, tá? Ele tem a mesma espessura das barras e das placas, tá? E permite que se faça isso, ó, um espaçamento entre os elementos, tá? E também o espaçador, tá? Que é essa pecinha azul, pode ser usado também com parafusos e barras roscadas, ó, porque ele tem o furo central com o diâmetro que combina com a barra roscada ou os parafusos. Ó, a gente pode usar para fazer isso aqui, ó, para fazer um eixo, tá? Uma roda e uma porca aqui que trave com o espaçador. Aí você pode fazer uma rodinha rodar livremente dentro do eixo, mesmo apertando bem as porcas, ok? Então temos aí os rebites, tá? E os parafusos e barras roscadas. Agora nós vamos encerrar os elementos de fixação aprendendo a usar as ferramentas, tá? Que permitem que esses elementos sejam fixos com bastante força, com bastante robustez. Então a primeira chave que nós vamos usar é a chave de pito. Essa chave de pito serve tanto para parafuso, tá? Quanto para porca, e ela basicamente permite com que esses elementos sejam apertados e fiquem bastante firmes no lugar. Como por exemplo a gente pode ver aqui no nosso avião, tá? Eu pego a chave de pito, encaixo na porca e aperto. Ou, no caso aqui do parafuso, tá? Aqui na hélice, ó, eu posso colocar aqui a chave no parafuso e apertar. A chave de pito é bacana porque ela tem um orifício central e ela permite que, por exemplo, eu utilize para apertar uma porta que esteja lá no centro do eixo. Então eu enfio aqui e faço o aperto. Eu basicamente gosto de usar praticamente ela nas montagens todas, tá? Porque ela é bem fácil de encaixar e ela já encaixa no parafuso e aperta. Uma outra coisa legal dessa chave é que ela possui o tamanho do parafuso 3/8, então ela permite que eu aperte parafusos metálicos ou porcas metálicas também, tá? Chave de pito. Então agora vamos ver a outra chave, tá? Que é a chave combinada. Temos aqui uma chave combinada, tá? E a chave combinada tem um lado sextavado, tá? E um lado boca, que é aberto. E para que serve essa chave? Essa chave serve para entrar em alguns lugares onde a chave de pito não entra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na montagem do avião, temos uma porca onde a chave de pito não entra, porque ela é um elemento interno. Então você usa a chave combinada para chegar nesse lugar e fazer o aperto, tá? Você pode usar também o lado sextavado na parte de fora, tá? Quando no caso você precisa fazer um aperto aqui e prender o outro lado. Aí no caso você pode fazer assim, ó, você usa a chave sextavada de um lado, tá? Para segurar o parafuso, tá? E do outro lado você usa a chave de pito ou uma outra chave combinada. Bacana é que vem um monte de chave no kit, tanto chave combinada quanto chave de pito. Então você vai ver, vai perceber que ferramenta não vai faltar, tá? E para finalizar, nós temos uma última ferramenta que é chamada chave extratora, tá? Que é um gancho, né? É uma chave onde você tem um encaixe para os 3 dedos, ó, dessa forma, tá? E na outra ponta você tem um pino que basicamente serve para encaixar naquela peça, no rebite fêmea, tá? Na ranhura retangular. E você usa ela da seguinte maneira, ó, você encaixa ela no buraco retangular e pressiona para o rebite macho sair pelo outro lado. Ó que bacana, você consegue tirar o rebite sem usar nenhuma outra ferramenta e sem precisar torcer a peça para que isso nem puxar, nem nada.
E depois que você tirou o rebite em macho, você tira os elementos, né? Ou você pega e puxa o rebite fêmea com o extrator, a chave extratora. Ok? Então, ó, que legal, as ferramentas funcionam, tá? Você não precisa de mais nenhuma ferramenta para usar o kit ato, tá? Então, se você sentir a necessidade de uma faca, de uma régua, de alguma outra coisa para tentar extrair alguma coisa, presta atenção, não precisa. As 3 ferramentas que são utilizadas no kit são a chave combinada, tá? A chave de pito e a chave extratora de rebites, ok? Então agora nós terminamos os elementos de fixação, tá? E podemos agora continuar mostrando os elementos alternativos, que são formas alternativas e materiais alternativos que a gente pode usar com o kit ato. E agora a gente vai, à medida que nós mostramos para vocês os elementos alternativos, vamos também ver alguns exemplos de montagem bem legais que vocês podem fazer com o kit ato, ok? Então vamos nessa, vamos continuar a nossa sequência. Então galera, voltamos. Agora nessa terceira parte do vídeo nós vamos dar um enfoque nos elementos alternativos. Bom, o que são os elementos alternativos? Como o kit ato tem o compromisso de ser aberto, ser um kit que pode ser usado com ele próprio, com outras coisas, outros elementos, tá? Os elementos alternativos são aqueles que não fazem parte do kit. Então, por exemplo, aqui ó, temos um exemplo bem bacana, tá? De uma montagem com barras curvas, tá? Algumas barras roscadas, tá? E um pedaço de pano. Isso aqui vira uma cadeirinha, tá? Uma cadeirinha, vocês podem ver aqui no detalhe, ó, uma cadeirinha de balanço, tá? Feito com um material alternativo, que é um pedaço de pano. Tem até inclusive aqui, ó, como vocês podem ver, uma forma, tá, de fazer o ajuste, ó, da cadeirinha. Tá vendo? É um elemento alternativo bacana. Outro elemento alternativo que nós temos aqui, tá, é essa mesinha, tá, com esse telhado. É uma mesinha de sol, né, aquelas mesinhas que ficam no jardim. É feita com aquelas bandejinhas que são usadas para armazenar alimentos, que você pede para sua mãe, no caso dos alunos, guardar, e no caso dos professores, vocês podem guardar vocês mesmos e levar para a escola, tá? Com assim um grande enfoque de sustentabilidade, porque você aproveita um pedaço de lixo que ia para o lixo e faz aquele elemento alternativo que transforma o seu kit ato num brinquedo bem bacana. Temos aqui um outro exemplo de elemento alternativo, tá? Um barco à vela, tá? Feito com bandejas de fruta, tá? Bandejas transparentes de fruta, tá? E que permitem que você, tá, construa, tá? Inclusive usando esse elemento alternativo como elemento estrutural, ó. Um elemento estrutural, tá? E que permite um belo brinquedo, ok? Bom, basicamente o conceito do elemento alternativo é esse, tá? Agora, continuando aqui os nossos exemplos, tá? Eu vou mostrar mais algumas montagens, enfatizando algumas outras qualidades do kit ato. Por exemplo, essa montagem, tá? É a montagem de uma balista que usa como elemento alternativo o fio, tá? E apenas com esse fio e com uma montagem, tá, específica, conseguimos um efeito de elástico, entendeu? Então a gente pode fazer assim, ó, um gatilho, tá, de forma que quando você solte, ele lance, no caso aqui, uma barra reta, tá? Pode ser encaixada aqui, ó, nessa posição, tá? Ele pode lançar essa barra reta, demonstrando, ó, o efeito da flexibilidade dos sistemas de armazenamento de energia. Muito bacana esse exemplo. O elemento alternativo é um fio simples, uma linha, ok? Já temos aqui uma outra montagem que usa a linha como elemento alternativo, e essa linha é acoplada nesse ganchinho, tá? E através das rodas usadas como polia e da barra roscada utilizada como um carretel, nós conseguimos fazer aqui um guindaste que funciona de verdade. Vamos prender alguma coisinha nele aqui, deixa eu pensar o que a gente pode prender. Podemos prender, sei lá,
uma barra aqui de três furos, tá? Como exemplo, para a gente poder ver esse guindaste aqui funcionando direitinho, ó. Aquela questão do sulco da roldana, né? E aqui o nosso brinquedo feito com esse elemento alternativo. Tá? E lembrando sempre que essa montagem foi feita utilizando os parafusos e as porcas. Vamos demonstrar aqui uma forma bem legal de usar parafusos e porcas azuis, tá? Como elementos flexíveis, ó, que é esse gusano, essa cobra, tá? Então, esse aqui é o exemplo de uso, vou mostrar com detalhe aqui para vocês, das porcas azuis. Vocês podem ver aqui, ó, a porca azul, ela tá travada no eixo, mas ela não foi apertada o suficiente para travar esse movimento. Então o bicho fica bem flexível, é uma montagem bem interessante que, além de ser muito legal, ela treina a habilidade de mexer com o kit. É uma montagem que você pode usar na sua sala de aula para ensinar os alunos a fazer o uso de porcas e barras buscadas. E tem alguns últimos brinquedos aqui. Tem o último brinquedo que é surpresa, vocês vão ver daqui a pouco. Ó, tem a gravatinha, que bacana. Um elemento de vestuário que eu fiz usando só o kit ato e um pedaço de linha. Tá? A gente fez agora antes de começar a filmagem. Temos aqui, antes de mostrar o elemento surpresa, é um bicho chato, ele se mexe, cara, é bem legal. Temos aqui exemplos de uso de rodas, ó. Temos aqui um robozinho, um carrinho, né? Que funciona como se fosse uma motocicleta aqui, vocês podem ver no detalhe. Tá? Ele fica bem legal, ó, pessoal. Bonequinho, pode ser colocado um bonequinho aqui segurando, né? Ó, o guidãozinho, e temos uma motinha. E temos aqui um brinquedo bem legal, usando elementos, barras circulares ou curvas, que é praticamente uma moto ou uma bicicleta daqueles estilos bem clássicos lá do começo do século, que são bem altas, né? Que permitem que a pessoa sente aqui e use de forma a simular uma bicicleta. E agora, assim, demonstrando mais um uso de elemento alternativo. É um elemento alternativo muito legal, muito barato, que você consegue encontrar em qualquer farmácia, tá? E que permite que nós possamos construir elementos hidráulicos. Dá uma olhada nisso aqui. Tá aqui, tá? Olha o que a gente fez aqui. Pegamos duas seringas, tá? Sem a agulha, claro, porque senão vira um negócio bem perigoso. E colocamos água, tá? É importante não ter ar, tá? Aqui já tem um pouco de ar, mas o importante é não ter ar. E usamos também uma mangueirinha de aquário. Meu, o custo desses materiais alternativos é muito baixo, tá? É um custo, sei lá, de R$1 para seringa e coisa de R$1 o metro para o cano de aquário. E como vocês podem ver aqui, o efeito disso são elementos hidráulicos. Basicamente o mesmo elemento que tem nas grandes máquinas, nos guindastes, nos tratores, só que em menor escala e trabalhando com forças menores, tá? Se você usar seringas de diâmetros diferentes, você consegue inclusive dar aulas para ensino médio até faculdade, sobre hidráulica, sobre transferência de pressão, sobre vasos comunicantes, enfim. Aqui dá para viajar bastante. Mas, ludicamente, e com as crianças, dá para você brincar isso criando movimentos, né? Eu vou demonstrar aqui em cima da mesa um movimento básico, mas depois a gente vai ali no chão ver como é que esse negócio se comporta como um todo, ó. Eu tenho aqui uma seringa que eu estou mexendo na mão e a outra, tá, se mexe no brinquedo. Você pode estender esse cano aqui por alguns metros, né, 1 ou 2 metros, e fazer com que movimentos sejam transmitidos através de forças hidráulicas. Então o que a gente vai fazer agora? Para demonstrar até onde esse conceito pode ir e até onde os materiais alternativos do kit podem ser usados, a gente vai usar esse brinquedo aqui que foi projetado já especificamente para ser uma ameba, um ser. Basicamente não tem nome disso aqui, a gente criou um ser que se mexe através de conceitos de hidráulica. Vamos ali para o canto que a gente vai ver ele se mexer no chão. Bom galera, aqui está o nosso bichinho
construído com materiais alternativos, no caso aqui o êmbolo de 2 seringas e a mangueirinha de aquário preenchido com água. Para mostrar as possibilidades de construção aqui de sistemas hidráulicos, vou colocar o bichinho aqui e ele agora pode caminhar usando aí a hidráulica, como se fosse uma cobrinha. Entre outros, né, brinquedos que se pode construir com esse mesmo conceito. E a mangueirinha aqui você pode esticar ela, né? O único segredo desse brinquedo é que não pode ter ar na seringa. O resto é tudo permitido. Beleza? Então, pessoal, como vocês puderam perceber aí, o nosso bichinho andando no chão, e durante todo esse vídeo, o KitAto é muito simples de usar, é uma ferramenta muito legal para trabalhar com os alunos, muitos temas, né? Matemática, física. E agora, o próximo vídeo, nós vamos apresentar para vocês o AtoBox, que é a sequência natural de evolução do KitAto, que é a integração com uma plataforma de hardware livre chamada Arduino, e que transforma tudo isso que a gente viu em excelentes e maravilhosos robôs e brinquedos eletrônicos que podemos construir aí usando as peças, as estruturais, as de fixação e as alternativas, e expande as possibilidades assim ao infinito quando conseguimos integrar isso com eletrônica, computação, programação, nuvem e todas as tecnologias que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então vocês fiquem por aí, assistam o próximo vídeo que a gente vai preparar algumas surpresas bem legais para vocês. Se divertirem bastante nessa nossa jornada rumo ao conhecimento de todos os elementos do nosso KitAto. Até a próxima, galera!